Olá, tudo bem com você? Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja comigo e com você. Que estudo abençoado. Vimos que temos um ministério. O ministério não é só para pastores, para líderes, para presbítero, para ancião, para diaconato, não. Mas sim é para mim e para você executar. Nós somos luz, nós somos sacerdócio, nós somos testemunha, nós somos sal. Nós somos sacerdócio do reino celestial e temos um ministério para poder evangelizar, pregar e levar o máximo de pessoas para o reino celestial, a nova Jerusalém. Hoje vamos falar um pouquinho sobre profecias dentro do livro de Apocalipse, tá bom? Nosso estudo de hoje. Começando com as 7 igrejas. Primeira igreja, Efésios. Efésios foi da época 31 a 100. Ela vivia o primeiro amor da palavra. Ela tinha um evangelho puro. Ela conquistava a vitória no seu período, a qual a sua igreja era vitoriosa para a honra e glória de Jesus, conforme Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7. A segunda igreja é Esmirna. Ela viveu o ano de 100 a 313. Ela tinha um tempo de perseguição ao mártir. Também era um poder pentecostal adulterado e a união da igreja com o Estado. Então ela era envolvida com alguns departamentos do Estado, tá bom? Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Depois você lê todo o contexto para você entender melhor, tá bom? Terceira igreja, Pérgamo. O tempo foi 313 a 538 anos, tá? Localizada perto do trono de Satanás, misericórdia, né? Era uma igreja unida com o Estado e a sua tradição vivia mais a tradição do que na palavra de Deus, conforme Apocalipse 2, 12 ao 17. A quarta igreja, Tiatira, no ano 538 a 1517. Lá em Apocalipse 2, 18 ao 29, diz que ela tinha intolerância religiosa. Ela não aceitava algumas ideias, algumas coisas dentro da palavra de Deus. Ela também tolerou Jezabel. Ela tinha a teologia, né? A doutrina de Jezabel enraizada dentro da sua igreja. Ela também tinha morte, fome e epidemias. Uma igreja doente, uma igreja que precisava ser restaurada com a graça de Cristo Jesus. A quinta igreja, Sardes, em 1517 a 1798, era uma igreja dos reformadores. Estagnada, era morta espiritualmente. Que eu e você não sejamos uma igreja morta espiritualmente, mas sim avivada, cheia do poder do Espírito Santo. Também ela tinha vestes brancas para os vencedores. Então tinha algum público que era vencedor, conforme Apocalipse 3, do 1 ao 6. Sexta igreja, Filadélfia, do ano de 1798 a 1844. Ela tinha um amor fraternal. Ela estudava as profecias da palavra de Deus. Tudo ocorreu lá em Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13. E existe essa igreja que nasceu da Filadélfia, que tem um amor fraternal, e ela estuda também a profecia. Laodiceia, né, a sétima igreja, era 1844. É uma igreja morna e orgulhosa. Restauração também vinha trazendo uma restauração da verdade. Que eu e você não sejamos mornos, tem que ser ou frio ou quente, porque se ficar mornos, Deus, você sabe muito bem o que vai fazer, irá vomitar-nos, né? Apocalipse 3, 14 e 22. E as duas mulheres do Apocalipse, porque quando você lê o livro de Apocalipse, você encontra duas mulheres. A mulher quer dizer prostituta, é uma igreja falsa, baseado em Isaías capítulo 1, versículo 21, Ezequiel capítulo 16, do 15 ao 58, e também Ezequiel 23, do 2 ao 21. Depois você lê todo esse contexto para você ver que essa mulher prostituta é uma igreja falsa, uma igreja adulterada, uma igreja que tem meias verdades e ela ensina mentiras junto com verdade. E também tem uma mulher pura, que quer dizer a igreja verdadeira, a igreja de Deus, lá em 2 Coríntios 11, 2 e Efésios 5, do 23 ao 30, tá bom? Depois você lê todos esses versículos que eu mencionei. E o significado de inferno dentro do livro de Apocalipse? Primeiro, tem Sheol, que quer dizer sepultura, a palavra hebraica, lá em Jonas capítulo 2, 1 e 2, e o livro de Jó 17, 13, tá bom? E também quer dizer Hades, que quer dizer sepultura na palavra grega, conforme Atos capítulo 2, 25, do 32, quer dizer, 25 ao 32 e do 13, 35 ao 37. Olha só que interessante esses dados que eu vou ler para você. O fogo é eterno, descrito nas seguintes passagens, como Jó, capítulo 20, do versículo 7 ao 8, Salmos 9, do 6 ao 7, do 37 ao 38 também, Salmo 145, versículo 20. A Bíblia declara que Deus é amor, e é um Deus de amor, não poderia queimar pessoas por toda a eternidade. Tem uma filosofia, algumas igrejas pregam que vai ter o fogo eterno. Não existe dentro da Bíblia, porque Deus é amor, e Deus não iria torturar uma pessoa eternamente. A própria obra da destruição é considerada estranha para Deus, conforme Isaías capítulo 28, versículo 21. Como então explicar a expressão de fogo eterno?
Na verdade, o fogo é eterno em suas consequências, ou seja, destruirá eternamente os pecados e os pecadores, assim como a Bíblia descreve o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Não está, apenas uma ilusão, como sendo eterno, conforme no livro de Judas, capítulo 7, versículo 7, e Gênesis, capítulo 19, do 24 ao 25, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Em outras palavras, inferno ou lago de fogo será quando Satanás e os ímpios forem destruídos para sempre. Tá bom? Conforme Apocalipse 29, Provérbios 2, 22, Salmos 37, versículo 10 e Naum, versículo 1, 9. Confira esses versículos na Bíblia para você ver a veracidade, a verdade da palavra de Deus. Também em Apocalipse você vai encontrar Gênero, né? Que quer dizer fogo que destruirá o ímpio, na palavra grega, conforme Mateus capítulo 10, versículo 28. Tá? Ó, não existe inferno ou lugar de súplico. Essa foi uma reinvenção da igreja romana durante a Idade Média, para intimidar as pessoas, para deixar as pessoas amedrontadas com medo. Então eles aplicaram essa estratégia para deixar as pessoas com medo e aplicar as suas indulgências, tá bom? Falei a verdade. Apocalipse capítulo 4, versículo... Quer dizer, Apocalipse também mostra de Tártaros, um lugar escuro, que quer dizer trevas na palavra grega, tá bom? 2 Pedro 2, 4. Esse é apenas um panorama bem básico, bem superficial do livro de Apocalipse. E amanhã nós vamos falar sobre o dom de língua, um estudo extraordinário. Será que essas línguas que falam da igreja vêm de Deus? Amanhã.